através da unção de Deus, do Espírito de Deus, que desce sobre a vida de alguém, esses homens estendem a mão sobre alguém, e de repente, aquele que ninguém é à margem da sociedade, ninguém dava nada, de repente, essa pessoa começa a se encher da graça de Deus, do Espírito de sabedoria. Um acontecimento trágico chocou a comunidade evangélica. O pastor Anderson Souza, líder respeitado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, morreu nesta última sexta-feira, em um hotel de Manaus. Segundo informações iniciais, o pastor chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A notícia deixou fiéis e líderes religiosos em luto, gerando grande comoção. Autoridades locais já investigam as circunstâncias do ocorrido. Que já passaram por aquilo, que já praticaram aquilo que estão ensinando e tiveram resultado. Então está passando para outros, por isso que eu sou a favor. Então, mas aí, por exemplo, no caso da autoajuda, vamos pensar assim, passos para, sei lá, para enfrentar uma enfermidade ou coisa... Mas tem gente que vai morrer na enfermidade. Não tem jeito, então. Então, o câncer tá lá, já tomou 5 órgãos do corpo, quer dizer, só Deus para fazer um milagre. Então nada de autoajuda, de ele mesmo falar, tem aqui dentro de mim, eu vou... A autoajuda é limitada. Então tem esses problemas também, né, doutor G? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando eu falo de autoajuda, eu tô medindo todo mundo com a mesma régua. Então aquela receita serve para todo mundo. Então todo mundo que está lendo não avalia suas condições. Uma psicoterapia, por exemplo, cada ser é individual, é específico. Então uma abordagem ou uma propositura para um paciente não serve para o outro. Às vezes os dois estão com o mesmo problema, mas cada um tem o seu jeito, a sua internalidade. Então, assim, o autoajuda, ele coloca todo mundo de uma forma, mede todo mundo igual, passa para você isso e acaba fazendo um efeito placebo, pastor César, porque a pessoa acredita que ele vai sair daquilo, que vai dar certo, e acaba não olhando para você e reorganizando situações que tem que reorganizar. É interessante você dar esse exemplo. Tem uma pessoa num processo de adoecimento, né? E a autoajuda pode falar, olha, você tem condições, porque teve levanta da cama, não sei o quê. Teve pessoas que aí cita uma pessoa que por só mudança de pensamento, pensou positivo, conseguiu vencer o câncer. Mas teve muitas pessoas que não conseguiu e teve que enfrentar uma quimioterapia ou uma operação. E a morte. Então, E às vezes eu sinto, por exemplo, falta, eu não me lembro, pode ser que tenha, tá? Mas eu sinto falta de um bom livro preparando o cristão para a morte. Por exemplo. Porque o cara, tipo assim, me deu câncer em tudo quanto é lugar. Eu tenho uma doença degenerativa, eu tenho não sei o quê. Tá, eu não tenho livro para isso aí. Eu só tenho igreja também para isso aí. As igrejas só não, você tem que vencer, você vai não sei. Tá, mas às vezes não. Às vezes Deus quer me levar naquele processo ali. E aí como que fica essa... Pro cristão, eu não lembro também de alguma literatura. Eu sei que tem um livro de uma médica que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? Muito interessante. Boa dica. Sabe? Porque ela vai trabalhar com pacientes terminais. O que eles conversam? Aliás, a igreja não se fala muito da morte, né, pastor César? Quando fala da morte, bate na madeira. Não, são mortes e derrotas, né? Parece que coisas, morrer é só para quem é velhinho, quem dormiu no Senhor. A gente não fala da morte, a gente não prepara as pessoas para morrer. Exatamente. Mesmo com a nossa fé acreditando que para nós que depois da morte continua, mas ninguém está preparado. Então a autoajuda, por exemplo, uma situação dessa vai falar o que para essa pessoa? Então a gente não pode balizar, colocar todo mundo no mesmo nível e entender que aquilo ali vai ser uma ferramenta de vida para ele. Não vai. E nós temos muito mais depoimentos de pessoas que se decepcionaram com a autoajuda geral, não específica, no caso, por exemplo, da administração. Você vai buscar lá livros, né? O que vai te auxiliar a ser um empresário melhor. Mas quando é para você, é com questão de olhar para dentro de você, primeiro eu busco na minha fé. A minha fé que me força a olhar para dentro. Quando o Paulo olha para dentro dele, e aí até aqui tive a surpresa, que eu achei que o pastor antes, por ser teólogo, ia muito mais para essa linha. Eu me colocou numa situação difícil, que eu não sou teólogo, né? Eu tô aqui muito mais como profissional de saúde mental. Eu falei, ele vai para essa linha, que ele é teólogo, escritor, né? Então, até o pastor Magalhães, que é um bom teólogo, a minha formação teóloga é muito rasa. Mas o Paulo, quando ele olha para ele fala, eu sou miserável.
né? Olha, ele consegue olhar para dentro dele. Então, eu fico imaginando o que o autoajuda falaria para o Paulo. O que um coaching, por exemplo, com má formação, aí, o coach também existe uma linha, mas vocês são contra o coach, psicólogos? Somos contra os coaches com má formação. Coaches que faz uma semana de imersão, 15 dias. Algumas horas na internet e sai achando que é sai achando que pode falar sobre situações que ele não teve ainda. O psicólogo é 10 semestres, 5 anos, mais pós-graduação para tentar entender a mente humana. Vem alguém com 15 dias de um curso e acha que pode. Entendeu? O que o coach falaria para o Paulo? Ajuda por questões de ferramentas, né? Como um auxílio, mas jamais também generalizando. Existem situações que são pontuais. Na própria Bíblia, existem situações que são pontuais, né? Tem uns que, como falou a questão da morte, tem uns que tiveram livramento e outros não. Né? Então, enfim, mas também existe a limitação humana, como nós temos as nossas limitações humanas. E eu sou a favor, até porque são ferramentas. E eu vejo como ferramentas que podem ser utilizadas. Como existe o caso da nossa fé mesmo. É questão de você, não é porque você é cristão que você está inibido de enfrentar uma dificuldade. E não é porque você não é cristão que você também pode deixar de passar uma adversidade. Então, até porque a sorte é toda, para todos, né? Igual, né? Como diz o livro de Eclesiastes. Então, automaticamente eu vejo que existem situações pontuais, mas eu sou a favor pela questão das ferramentas que podem ser utilizadas. A pessoa, de repente, se encontrar, de repente, ela observar e analisar a si mesma, ver onde que está falhando, onde que está errando, onde que pode melhorar. Então, vejo como ferramenta de auxílio ao cristão. Bom, quero saber o que pensou o ouvinte. O WhatsApp é 984849988, 011 São Paulo, 984849988. Você chama aí, né, manda seu áudio direto aí por esse número e o seu áudio vai aparecer aqui, como esse que tem aí. Já tem aí, Rafa, por favor. A paz, Senhor, irmãos da Rádio Música FM, sou Jardel, Lajeado, Rio Grande do Sul. Temos um episódio onde Deus ali, tratando com Elias, ouviu Elias nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de estado de depressão emocional. Então nós podemos extrair daí que o próprio Deus foi um psicólogo, um psicoterapeuta de Elias. Então eu vejo que é necessário sim termos esses livros que nos ajudarão aí com as nossas questões emocionais. Bom, e aí? O senhor que é psicólogo, o senhor concorda com essa ideia? Olha, é interessante ele falar da passagem de Elias, porque primeiro Deus manda o socorro do céu, manda os anjos cuidar do Elias, né? No primeiro momento. Verdade. Aí o Elias, então Deus ainda não está presente, mas o anjo vai lá, alimenta, o anjo... E uma pessoa com depressão é isso mesmo, o Elias estava com depressão clássica, não precisa nem de um psiquiatra, um psicólogo para avaliar. Qual que é a situação? Vontade de morrer, medo, né? Como com a informação... Quero ficar longe de todo mundo. Uma informação, isso aí é interessante. Como que uma informação tem o poder de anular muitas situações. Ele tinha acabado de fazer algo extraordinário. Estava cheio do poder de Deus. E a gente já, com essa tese, a gente já contrapõe quando alguém acha que problemas emocionais é falta de Deus. Eu só uso o Elias. Eu falo assim, Elias... Estava cheio de Deus ou não? Você acha que estava ou não? Então, venceu os profetas de Baal. Acabou de derrotar, fazer descer fogo do céu, consumir. E no primeiro momento, não é Deus que é o psicólogo, né? Mas quando Elias entra novamente, 40 dias caminha e entra novamente na caverna, aí é o Deus. É Deus que vem falar com ele. Né? E passando o Senhor, não estava no terremoto, não estava... E é o próprio Deus que vem falar. E Deus fala assim, o que você faz aí, Elias? Né? E Deus escuta, então Deus está sendo um terapeuta. Deus não falou assim, Elias, pensa positivo, você acabou de derrotar, Elias, você pode. Deus, ele vai falar com Elias, primeiro ele escuta o Elias, e o Elias coloca para fora, olha, só fico eu, olha o que eu fiz. Ele falou, não, Elias, não é assim. Eu não te fortaleci, eu não te alimentei, então antes de Deus aparecer para Elias, Deus alimenta ele, Deus cuida dele para dar condições dele. Então não é uma autoajuda aí, irmão. É uma ajuda do alto. É uma ajuda do alto com L.
Aí não é autoajuda, L, aí é uma ajuda do alto com L. Deus está sendo, ele é o nosso psicólogo, o nosso psiquiatra, Deus é o nosso coach, Deus ele é essa pessoa que nos conhece. Então, primeira coisa, Deus está falando assim, eu sei onde você está, Elias, não adianta você se esconder, não tem como você se esconder de mim. Mesmo que nessa situação de dor, de sofrimento, a sua vontade é sumir, que isso é normal das pessoas, é uma característica de sumir, de fuga. Deus fala, eu venho... E por que Deus vem manso ali? Por que Deus vem no cicio? Por que Deus não chega? Mas porque Deus sabia que ele estava abalado emocionalmente. Então Deus sabia que tinha que falar com ele de uma forma um pouco mais tranquila, até para acalmar a alma dele, para ele continuar fazendo o que Deus tinha para a vida dele. Ok. Pastor Anderson, o senhor entende que, às vezes, porque a autoajuda, né, tipo assim, você tem dentro de você tudo que você precisa para melhorar e para não sei o que e tudo mais, às vezes não dá conta da complexidade do problema, né? Exatamente, é limitada. Mas enfim, eu vejo a autoajuda também como uma pessoa que enfrentou uma situação, superou aquilo e automaticamente ela vai instruir a outros. É como uma mentoria. É como uma mentoria, por exemplo. Eu vou ser contra uma mentoria? Não vou ser contra. Até porque, por exemplo, o pastor César, ele pode ser meu mentor, porque ele já passou por tantas situações em uma determinada área e ele pode me instruir. Nem tudo que ele vai fazer vai funcionar para mim. Mas pode ser que se eu selecionar algumas coisas que o senhor fez, pontuais, que sirva, eu consiga aplicar em mim. Então, eu sou a favor da autoajuda nisso. Quando você por exemplo, Elias ali, esse caso de Elias especificamente, se eu observar isso, eu vou entender que Deus cuidou dele, enfim, até porque ele foi lá, fez tudo, aí o fogo desceu e a Jezabel continuou de pé. Eu sempre costumo dizer, às vezes você faz tanta coisa e de repente você dá uma analisada, a Jezabel ainda continua de pé. Quer dizer, a Jezabel que era o inimigo dele ali naquele momento, e de repente o inimigo está de pé e a frustração vem. E aí Deus ajuda ele. Mas se nós observarmos agora uma autoajuda aqui, observarmos Elias, isso serve de ajuda para nós. Então, eu digo a autoajuda como alguém que enfrentou uma situação, passou por aquilo e vai me sugerir ferramentas que vão me auxiliar a passar por aquilo também e ter vitória. Obviamente, nem tudo que a pessoa vai fazer vai funcionar para mim, não é um espelhamento total. Mas eu vejo que boa parte de algumas ferramentas que alguém já enfrentou aquela situação, por exemplo, eu numa fase de luto como nós estamos, há pouco tempo nós perdemos nossa filha, não fez 1 ano ainda. Então alguém que já enfrentou um exemplo de alguém que já passou por aquilo e conseguiu obter vitória, isso vai me ajudar. Pastor Jimmy, também, porque tipo assim, para nós evangélicos no Brasil, geralmente é 8 ou 80. Entendeu? Só que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Sim. E aí, as pessoas, aqui no chat, por exemplo, não, o crente não precisa de nada disso, não sei o que e tal. Tá, tudo bem, eu entendo, como eu coloquei aqui há pouco, que tem situações em que nada dentro de você vai resolver. Então não tem a autoajuda que resolva. Incluindo os nossos pecados. Porque se a gente se auto-resolvesse contra o pecado, não precisava de Jesus. Não precisava do Salvador. Não precisava de Salvador. Tá tudo dentro de mim, eu vou lá e eu leio um livro e tá tudo resolvido. Né? Se bem que a Bíblia, você lê um livro também, tá tudo resolvido. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que ajuda do alto. É a palavra de Deus. Mas dá pra gente também, também o caminho... amaldiçoar todo tipo de autoajuda, porque tem coisa, por exemplo, que tem livro de autoajuda que eu já li que despertou em mim e falou, peraí, eu tenho que me corrigir nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E depois que eu me corrigi, passei a ser uma pessoa melhor. Hoje, existe uma banalização na autoajuda. Então tem livros bons que estão sendo classificados como autoajuda e não são. Né? A gente está aqui criticando esses livros que não traz você para uma consciência, para um acompanhamento. Então, por exemplo, você falou que a Jezabel era inimigo, continuou de pé. Não era inimigo do Elias, o inimigo do Elias era ele, era o sentimento dele, a sensação dele. Falou, eu acabei de derrotar tantos, o que é uma mulher?
Então era ele, as emoções mas dele. Mas a mulher encrenca. Que o texto começa isso aí, Jezabel falou que amanhã, nesse horário... Sabe? Quer dizer, foi uma ameaça, né? Então, assim, vamos descartar tudo? Não, eu posso recorrer, sim, por exemplo, a alguns livros que vai até... como o pastor Anderson falou assim, olha, a pessoa vivenciou uma experiência. Por exemplo, o senhor pode escrever daqui um pouco sobre esse processo seu de luto. E eu não vou entender como uma autoajuda, eu vou entender como um depoimento seu real, que você vai contar a sua história e você vai propor para as pessoas ferramentas que você atravessou nesse processo. Possa ser que aquilo faça sentido para mim, eu vou ler o seu livro, já estou até profetizando um livro novo para você depois da dor, depois do sofrimento, né? Tá dando até o tema já. Estou te dando até o tema, desceu agora aqui, ó. Receba. Desceu do alto. Né? Grande abraço ao nosso amigo, pastor João Barbosa, tá? Nos acompanha. Entendeu? Então, assim, aí é diferente. Por exemplo, eu gosto muito dos livros do Max Lucado. O Max Lucado, eu vou classificar como autor. Não sei se pode falar do autor. Pode, mas eu não sei se é autoajuda do Max Lucado, é mais devocional, né? Em um devocional, quando ele fala assim, quando Deus sussurra o teu nome, ouvindo Deus na tormenta. Então, são situações que eu leio, tem bases bíblicas que ele busca da fé dele, ele coloca situações ali, né? O livro do pastor João Barbosa também, né? Do chamado dele. E ali vai vivenciando. É diferente de eu chegar e jogar um livro sem nenhuma informação. Então, o cristão pode buscar, sim, mas desde que tenha... Então, peraí, um livro de autoajuda ajuda? Depende do contexto. Por exemplo, o maior autor aqui do Brasil de autoajuda, ele busca muitas informações na Bíblia. Né? Não vamos citar o nome dele, mas... Não, posso citar, irmão. Augusto Cury. Augusto Cury, tem alguns irmãos que achavam que ele é até cristão, olha, ele é uma bênção, né? Mas ele não é cristão, ele é crente, não é? Não sei. Eu já ouvi duas informações que sim e que não. Mas ele busca muito, ele usa isso como ferramenta. Como também, por exemplo, dentro de uma psicoterapia, não a psicologia é laica, não existe religião. Porém, eu posso utilizar para uma pessoa que é cristã um exemplo bíblico. Entendeu? Então isso vai. Então um cristão, ele pode buscar um livro desse com informações e tirar daquilo, mas sempre não esquecendo a fé dele. Sempre aquilo vai aumentar ainda, vai dar forças para ele. Né? Por exemplo, como lidar com seus filhos, exemplos de filhos. E a gente tem que separar o que é autoajuda, o que é uma pessoa que tem uma capacidade, tem uma formação para isso, né? Por exemplo, é um psicopedagogo, é um psicólogo, é um educador, então ele vai escrever sobre aquilo. Então a gente não classifica como autoajuda. Ok, pastor Anderson. Então, em relação a... Eu sou a favor. Ele tá batendo aqui. Sim, não. Não, eu tô batendo sim, todo instante. Então, mas a realidade é uma só. Não generalizando. Até os livros cristãos não dá para generalizar. Então, assim, tem pessoas que até, no caso, até o pastor Jimmy, tem pessoas que até a psicologia para ele é demoníaca. Cansei de apanhar na igreja. Que o nosso psicólogo é Jesus. E depois o irmão vinha, não é com você não, né, irmão? Eu falei, quantos psicólogos tem aqui, pastor? Só eu. Qual que é o outro que é? O demônio tá aqui do lado. É verdade. Então, assim, e a psicologia nada mais é do que fundamenta ferramentas, né? Que enfim, aí já é sua área. Mas eu sou a favor por isto. É exclusivamente de forma prática, obviamente, aquilo que você acabou de falar. Mas se a pessoa não é autoajuda, então ela vai observar. Mas tem coisas que é igual eu costumo falar. Por que a psicologia? Porque, por exemplo, no meu caso, vou me citar como exemplo. Porque eu devo recorrer à psicologia nesse momento, nessa fase de luto, por exemplo? Que automaticamente tem irmãos na igreja que não passaram por isso, não vão conseguir me auxiliar. Então, nesse momento, ferramentas que vão me auxiliar a sair dessa situação vão ser importantes. E às vezes eu tenho um livro de autoajudas que te ajudarão a sair dessa situação. Interessante aí, César, pastor César, bem explicado, é que a autoajuda tem um baixo rigor científico. A psicologia é uma ciência, quase 200 anos. Né? Então, a autoajuda às vezes não tem nenhuma base científica que a pessoa está falando, não tem nenhuma informação. É o que ele acha para ele, faz sentido às vezes para ele. Mas muito da experiência empírica
resolve muitas coisas, né? Por exemplo, o aconselhamento, por exemplo, antes da psicologia, os aconselhadores eram basicamente na experiência empírica. Então, eu já passei por isso. E da sua experiência na filosofia, né? Buscavam muito na filosofia, então eram pessoas mais experimentadas, né? É porque as filosofias, vamos pegar as filosofias, aí a gente vai remontar lá para o helenismo. A filosofia, o berço da filosofia é grego. Aí você pega, as filosofias, elas geraram estilos de vida, na verdade. Sim. Então, tem lá estilos de vida, por exemplo, você tem hoje, por exemplo, aquela filosofia minimalista, deixa eu lembrar o nome aqui, o estoicismo. O estoicismo. Por exemplo, o estoicismo é uma linha da filosofia antiquíssima. Alguns, né, você pega, por exemplo, Zenão, né? Você pega, sei lá, Marco Aurélio e tal, são estoicos e eles transformaram num estilo de vida. Então, quer dizer, aí eles viram aconselhadores, tipo assim, olha, eu faço assim, 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 eu vivo assim, assim, assim. Então, pode também ajudar? Qual que é o limite aí entre ajudar essa experiência da filosofia e busca, um livro interessante para ler, não sei se você já leu, é do Cícero, Saber Envelhecer. Não conheço. Acho que todo pastor deveria ler esse livro. Legal. Sabe? Tá na minha hora, né? Esse sabe? aí tá na minha... pequenininho. E ele vai falar ele tá falando com outro mais novo, e ele vai falando tanto politicamente, como socialmente, como familiarmente, né? Entendi. E aí, olha que base, ele tem base para falar isso. Ele não chega e imagina, né? E joga. E outra, ele propõe. Ele propõe. Você quer aceitar? Faz sentido você viver dessa forma, né? Com esses conselhos, né? Então, nós vamos buscar na filosofia. Tem muito cristão também que não gosta da filosofia. Acredita que não dá para se extrair nada, né? Eu acho que o estoicismo até está na Bíblia, eu acho, em algum momento. Entendeu? Traz o filósofo aí para falar disso. Eu vou pesquisar aqui. Né? Então, assim, tem sim, a gente pode... quando vem esses... Atos 17. Aí, tá vendo? Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e tal, tudo mais. Isso aqui é um poço de cultura, meu Deus do céu. Mas vamos...